Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco, nos ajudando, nos ofertando a oportunidade dessa coragem para que nós possamos fazer o enfrentamento diário de nossas próprias mazelas no confronto, na nossa luta íntima contra nós mesmos, né? Nós fomos convidados a falar sobre a mediunidade, seja ela a mediunidade, seria uma bênção, seria uma lição ou simplesmente seria uma missão em nossa vida. Necessário se faz primeiro que nós possamos conhecer o que é mediunidade. Nós recorremos ao Google para que nós possamos entender um pouquinho mais, que diz mais ou menos assim: mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo ser, através do rompimento de seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza de Deus. E a mediunidade é a expressão da identidade, é sintonia em troca de experiência. Mediunidade é a interação entre o polisistemas material e espiritual. Então nós podemos dizer que a mediunidade é o intercâmbio que se proporciona entre o mundo espiritual e o nosso mundo corpóreo. Concordam? A mediunidade é aquele dom que Deus nos oferta para que nós possamos se fazer como os instrumentos, para que esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo espiritual, o nosso mundo material, se torne mais coeso, mais forte, mais firme, melhor. Com larga experiência de aprendizado, com larga experiência de amadurecimento. Eu tenho dito muitas das vezes, nas oportunidades que nós temos de falar, que é através da mediunidade que nós temos grandes chances de aprendizado. Quando nós temos a oportunidade de conversar com os nossos irmãos desencarnados, ouvi-los em nossos trabalhos mediúnicos, no nosso trabalho de obsessão, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o porquê de estar acompanhando tanto tempo uma pessoa, porque o sentimento de traição, porque o sentimento de raiva, de ira que se apodera em seu coração. E, consequentemente, nessa ajuda que nós travamos para que nós possamos aprender a ajudá-lo, nós também estamos aprendendo. Pois, quando nós falamos uma coisa, o primeiro órgão material que ouve são os nossos ouvidos. Além da intuição que nos vem, a fala e os ouvidos a captar. Então, muitas das vezes, é a oportunidade que nós temos de ouvir. Embora Jesus tenha dito para nós, ouça aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, nem todos ainda estão comprometidos com esse ouvir, com essa perspectiva de saber ouvir. E é uma das coisas que mais me trouxe a doutrina espírita como positivo. Saber ouvir o que me interessa, saber ouvir o que possa representar de útil em nossas vidas. Então, muitas das vezes a gente fala assim, a mediunidade é uma bênção, a mediunidade é uma lição de vida, a mediunidade é uma lição que nós estamos tendo a correr em nossas vidas. Por que Deus nos deu a mediunidade? Eu costumo dizer assim, bendita a oportunidade de trabalho. Bendito o dom que Deus nos oferta, que foi a mediunidade, que nos dá a oportunidade desse intercâmbio. E essa é a oportunidade de nos associarmos aos nossos irmãos, de visitarmos os nossos irmãos, de ouvirmos os nossos irmãos, seja ele através de tantos dons que a mediunidade nos oferece, seja ela intuitiva, a vidência, a psicofonia, a psicografia, e por aí vai um vasto oportunidade de mediunidade que nós temos a oportunidade de conhecer. Por que não dizermos que ela é uma bênção? Por que ela é uma bênção? Porque ela nos proporciona a melhoria da nossa intimidade. Ela nos proporciona que nós possamos enxergar dentro de nós mesmos a nossa pequenez e entendermos com essa oportunidade de trabalho quão beneficiários seremos nós, se absorvermos esse conhecimento dentro de nós. Então, a mediunidade ela se torna uma bênção em nossas vidas,
uma bênção de ajudar, uma bênção de estender as mãos, né? A bênção do entendimento, a bênção do ouvir. Né? Por que não? Porque nós não dizemos também que a mediunidade é uma bênção em nossas vidas. Mas também, por que não dizemos que também é uma lição? Para que nós possamos impor uma condição em nossa vida através da mediunidade, para que nós possamos nos encaixar em certas linhas. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele não nos impõe nada. Né? Deus é o amor, a personificação do amor mais puro que nós possamos conhecer e existir em nossas existências. Talvez, pela nossa pequenez, nós nem conheçamos a extensão desse amor divino por cada um de nós, né? Porque nós somos ainda seres tão pequeninos. Mas, por que não entendermos como uma lição em nossa vida? Por que nós não entendemos que nós precisamos da mediunidade para que nós possamos domar as nossas más inclinações? Por que não entendermos que a mediunidade, através de uma lição imposta por nós mesmos, que somos nós, que pedimos a mediunidade para estarmos aqui com ela, para trabalharmos com ela, para que nós possamos ter as forças necessárias a lidar com as nossas dificuldades. Sabemos que as nossas lutas são incessantes. Sabemos o quanto é difícil para nós lutarmos contra nós mesmos. Sabemos da nossa insignificância, da nossa pequenez, da nossa inferioridade. Reconhecendo em nós que nós carregamos os nossos fardos e mais fardos de nossas imperfeições, que carregamos aos longos e longos anos da nossa existência terrena. Não estamos aqui apenas por essa viagem. Nós somos os viajores pelo tempo. E por esse tempo já viemos e retornamos inúmeras vezes aqui nessa terra, ou até mesmo em outras esferas. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui aprendendo a evoluir, a crescer, a amadurecer. E a mediunidade, ela veio com uma oportunidade para cada um de nós, como uma bênção, né? Nós estamos falando da lição, mas nós entendemos que a mediunidade é uma bênção para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender, para que nós possamos entender que a mediunidade como uma bênção, como uma lição, estão muito próximas da nossa inferioridade e requer de cada um de nós exatamente esse ponto de vista. Precisamos disso. Por que então não dizemos também que ela é uma missão? Né? Por que não dizemos também para que ela seja uma missão? Recordo-me que em 1998, mais ou menos, nós estávamos, 97 para ser mais preciso, nós estávamos indo para a cidade de Serranas, Seritinga, em Minas Gerais, e ao chegarmos lá, viu um grande alvoroço na cidade. E nós ouvimos, né, a mãe da minha filha dizer assim: Murilo, hoje está aqui na nossa cidade Dr. Fritz. E de imediato, né, me veio na cabeça o que faria um espírito de tamanha grandeza, entre aspas, numa cidade tão pequenina como Seritinga, oriunda praticamente do catolicismo e precisamente mais forte do evangelho. E aquilo me trouxe uma pulga na orelha. Sabendo que todos os sábados eu viajava para Seritinga, por que aquela noite de sexta-feira eu fui tão fortemente intuído a ir para lá? E ao chegando lá na praça, havia centenas e centenas de pessoas. E de longe nós visualizamos aquele que seria um médium, né? E a mãe da minha filha me levando até ele e me apresentou a ele, dizendo: ele é um presidente de uma casa espírita de Volta Redonda. Naquela oportunidade, nós éramos presidentes da Sociedade Espírita Missionária da Luz em Volta Redonda. E nós nos colocamos à disposição, questionando-lhe: doutor, quantas pessoas estão com o senhor nesse trabalho maravilhoso de assistência? Estou só. Uma interrogação se fez na minha cabeça. E logo a seguir ele diz assim: amanhã estarei atendendo as pessoas a partir das 13 horas. Você quer me ajudar? Eu falei, com toda certeza que sim. No dia seguinte, 10h30, 11 horas, um dos primos da minha filha vai correndo até onde eu estava me encontrando
e me diz assim: Murilo, corre que o doutor está começando a atender. Eu falei: mas não era às 13 horas? E ao chegar no local, já existia mais centenas de pessoas ainda. Quando ele me viu, veio andando na minha direção e disse assim: as pessoas aqui são muito miseráveis. Mais um ponto de interrogação na minha cabeça. Porque ontem eu distribuí alguns livros, um valor de R$40, que daria direito a uma consulta. Naquela oportunidade, se vocês fizerem um cálculo, o salário mínimo era R$120, se não me engano. Correspondia quase que 30%, um pouquinho mais, né, do salário de uma cidade que viveria todo ele em termos de salário mínimo. E na mesma hora eu disse a ele: doutor, não é de graça que de graça, não dá de graça que de graça recebeste? Como que o senhor pode cobrar um dom que não lhe pertence? Né? E ele, olhando no fundo dos meus olhos assim, ele voltou para dentro do que seria o consultório, pegou uma bolsinha dele, entrou no carro e foi embora. E toda a cidade, mais de 300 pessoas, olharam para mim como se eu fosse o culpado. Eu disse: calma, gente. Eu só disse a ele a seguinte frase: dai de graça o que de graça recebeste. E de longe a gente vê o carro dele subindo a estrada, até sumir lá na frente no horizonte. A missão das pessoas que possuem o dom da mediunidade não é fácil. Não é fácil. Médium todos nós somos, em graus e em dons diferentes. Aqueles mais ostensivos, aqueles menos ostensivos. Aqueles que se encontram com a espiritualidade maior e aqueles que não se encontram com a espiritualidade maior. Aqueles que estão conversando, estão sendo intuídos pelos espíritos superiores, e há aqueles que estão sendo manipulados, envolvidos pelos espíritos inferiores. Isso é a nossa mediunidade. Missão, porque nós temos que saber quem são esses espíritos. Se nós somos médiuns, né, e estamos constantemente envoltos pelos espíritos ao nosso redor, cabe-nos sempre uma pergunta: quem são eles? O que são eles? O que estão fazendo em minha vida? A mediunidade, ela é uma bênção, sim, em nossas vidas, que nos proporciona trabalhar a caridade. Fora da caridade não há salvação. A mediunidade, ela é uma lição de vida, para que nós possamos, nos diálogos que nós temos com os nossos irmãos sofredores, aprendermos a termos a empatia de olhar a sua dor, sentir a sua dor e não querer sentir a mesma dor que ele. E nesse interim procurarmos meios, subterfúgios, para que nós não caiamos na mesma dor. Então é uma lição de vida. Uma missão de vida, porque nós temos que entender que ela não me pertence. O dom da mediunidade não é meu, não é seu, não é de ninguém, é de Deus. Tanto que quando eu trabalho para a espiritualidade superiora, a espiritualidade vai estar comigo, me ajudando, me apoiando, me dando seguimento, me dando luz, me dando intuições para que eu possa caminhar no bem comum. E quando eu me afasto dessa espiritualidade superior, a quem eu estou entregue? A quem a minha mediunidade está sendo envolvida, entregue, manipulada, usada? A quem? Então nós temos que entender que a mediunidade é uma bênção de Deus para todos nós. Ela é a oportunidade que nós temos de crescer, de evoluir, de amadurecer. Se bem usada, isso é o mais importante nós fazermos. Se bem usada, ela nos proporciona justamente o nosso bem-estar. A satisfação de nós fecharmos os olhos e dizermos assim: eis-me aqui, Senhor, faça de mim um instrumento da tua sagrada paz a partir desse instante. Mediunidade é uma lição quando nós queremos aprender. A mediunidade é uma bênção quando nós queremos entender que Deus é maior do que a gente. E a mediunidade é uma missão de vida que nos proporciona a oportunidade do trabalho, que nos proporciona a oportunidade de identificarmos as necessidades dos nossos irmãos
do nosso próximo, de outrem, para que nós possamos fazer o melhor. A intuitiva, quantas e quantas vezes nós caminhando pela rua, a gente vem aquela voz nos fala, né? Não faça isso, não faça aquilo. E muitas das vezes a gente não quer dar ouvido. Né? Recentemente nós fomos procurados por uma amiga que nos dizia a grande preocupação de ela estar ouvindo coisas constantemente na cabeça dela. E ela não sabia como agir. Eu perguntei a ela, o que são essas coisas que você ouve? Você já colocou no prato? Já colocou frente a frente com você? Já pesou se são coisas boas ou se são coisas ruins? Ah, não. Eu falei, então experimente fazer isso. Coloque no prato da vida. Passe a entender o que é bom e o que não foi bom para você. O que é certo, o que não é certo viver para você. Daí você vai ter a oportunidade de conhecer se isso provém de um bom espírito ou de um espírito inferior. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mediunidade nos dá a oportunidade desse conhecimento, dessa oportunidade do crescimento, da nossa evolução. Mas ao mesmo tempo nos dá a mostra o quanto pequenino nós somos. E muitas das vezes nós acreditamos sermos seres excepcionais, né? Sermos os maiorais da vida. Vivemos hoje num mundo de provas e de expiações. Numa era de aparência, onde o mais bonito e o mais belo é aquilo que se apresenta. E quantas vezes temos nos desiludidos com a aparência? Fatos aconteceram em nossas vidas recentemente que muitas coisas caíram por água abaixo. Né? A mediunidade está aí, aflorada, cada vez mais próximo dos nossos filhos. Quantas e quantas crianças já começam a despertar para a mediunidade? Quantas e quantas crianças já trazem informações do plano astral, de outras existências, através da sua mediunidade? As crianças cristais com seu amor maravilhoso, as crianças índicos trazendo aí a promessa, a premissa de um mundo muito mais evoluído, os nossos irmãos com síndrome de Down, os nossos irmãos excepcionais, com seu amor infinito por cada um de nós, a nos abraçar, a nos afagar e a nos defender. A mediunidade é uma bênção de Deus, sobre todos os aspectos, seja ele na missão, seja ele na lição, seja ele proveitoso, mas ela é uma bênção, que ela nos proporcione exatamente a oportunidade que nós temos de estar perante Deus e a espiritualidade maior. Muito obrigado a vocês, que Jesus ampare a cada um de nós. E esperamos estar aqui em outras oportunidades, rogando a Jesus, a espiritualidade maior, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, nesse estudo maravilhoso, que é sobre a doutrina espírita e o mundo maior. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um de vocês no longo caminhar pela estrada da vida. Paz, luz, prosperidade e saúde é o que eu vos desejo de todo o meu coração. Muita paz, que Jesus te abençoe, hoje, agora e sempre.